todos muito bem-vindos ao canal Ministério O Senhor é Deus. Eu me chamo irmão João e estarei nesse momento ministrando uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer a você que está aí nos assistindo. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida e na vida dos seus familiares, amigos, que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que nos acompanhasse através da sua Bíblia, se estiver à mão, do seu aplicativo, do celular, ou se você também não estiver, você nos acompanhe mesmo assim e que Deus tenha uma grande bênção para as nossas vidas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, que fala aqui sobre o nascimento de Sete. Então nos acompanhe, eu estou aqui no meu aplicativo, né, que é um pouco mais rápido, mas não importa, importa que Deus venha abençoar as nossas vidas. Então me acompanhe aí no capítulo de Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26 do livro de Gênesis, que fala assim: Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz a outro filho, e chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. No versículo 26. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome Senhor. Amém? Então aqui a Bíblia nos fala sobre o nascimento de Sete. Todos nós sabemos, né, que Adão e Eva, quando estavam no paraíso, quando eles saíram do paraíso, eles tiveram dois filhos, que foi Abel e Caim. E todos nós sabemos, né, o que sucedeu, o que aconteceu. Né? E mais aqui no capítulo 4 de Gênesis fala que Adão voltou, né, a ter relações com a sua esposa e passou a ter um filho chamado Sete. Mas o interessante dessa passagem bíblica é que fala aqui no versículo 26 que Sete, quando chegou à fase adulta, ele teve um filho que o chamou de Enos. Né? E a Bíblia nos deixa bem claro que nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Muitas pessoas entendem que invocar a Deus está relacionado a um culto, está relacionado a um lugar onde as pessoas se reúnem para orar, ou qualquer outra atividade religiosa. Na verdade, não é só isso. A palavra invocar significa chamar em auxílio, pedir proteção de seres ou forças divinas sobrenaturais, que é o mesmo significado de suplicar. Então, se formos levar aqui, né, traduzindo na palavra invocar, então as pessoas naquela época, elas suplicavam a Deus. E perceba que existe uma grande diferença. Quando nós vamos a um culto, nós também podemos invocar a Deus ali, mas esse realmente um culto está relacionado a várias atividades, né, dentro de um culto religioso, né? Existem as pessoas que cantam, as pessoas que pregam, as pessoas que dão testemunho. Né? Isso também pode ter, né, uma aparência de que estamos invocando a Deus, mas na verdade a palavra invocar é pedir auxílio a Deus. Né? E aqui a Bíblia fala que foi nessa época que as pessoas começaram a invocar a Deus. Eu fico imaginando como as pessoas invocavam a Deus nessa época, né? Porque naquela época não era tão diferente dos nossos dias atuais, porque aquelas pessoas daquela época elas tinham seus problemas, elas tinham suas dificuldades. E no mundo onde naquela época o risco, né, o perigo era constante, né, tanto por parte de animais ou por parte até mesmo de pessoas, né? E vivendo num mundo onde as pessoas estavam mais preocupadas com bens materiais ou com qualquer outra coisa relacionada, né? A
Bíblia nos relata que o mundo estava num caos, estava num pecado, né? Então, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. E a palavra invocar significa pedir em auxílio, que é algo muito importante a gente ter essa consciência de que invocar é diferente de orarmos a Deus, né? E eu quero trazer uma ilustração bem breve aqui a respeito de invocar a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, abrisse em Jonas, capítulo 1, do versículo 6, né? E fala aqui no versículo 6 de Jonas, no livro do profeta Jonas, que fala assim: chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: que passas contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Perceba que mais uma vez a palavra aqui está dizendo invocar, né? A gente sabe também que o profeta Jonas, ele tinha uma missão da parte de Deus, pregar para a cidade de Nínive. E ele não queria pregar a palavra do Senhor lá, ele não queria anunciar. E a Bíblia relata que ele pegou, né, pegou uma passagem de um navio, né, e viajou, e estava a caminho de Tarsis, né, foi para Tarsis para se esconder de Deus, né. Mas a Bíblia fala aqui que houve uma grande tempestade no meio do mar, né, e os homens daquele navio ficaram perturbados, né, porque não é fácil você estar no mar, né, de repente aparece uma tempestade e não tinha outro recurso a não ser invocar. E a Bíblia fala aqui que muitos deles invocavam, cada um invocava o seu Deus, né. E Jonas estava lá no porão do navio, dormindo, né, e o capitão do navio chega e fala: invoca o teu Deus porque, né, temos a ponto de perecer, né. E a palavra diz aqui, mais adiante, que a Bíblia fala aqui que eles lançaram sorte, né, para ver quem era o culpado daquilo ali. E diziam assim uns aos outros, no versículo 7, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem que sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. No versículo 8, então lhe disseram: declara-nos por causa de quem nos sobreveio este mal. Que culpação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele, no versículo 9, diz assim: e ele nos respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Outra coisa bem interessante aqui que eu vejo nessa passagem é que as pessoas naquela época elas eram muito espiritualistas, né? Qualquer coisa que acontecia, alguma atividade sobrenatural ou algum evento catastrófico, né, da parte da natureza, eles entendiam que havia, né, uma mão de um Deus, de alguma força, né, espiritual por trás daquilo. Né, ao ponto deles, né, quando aconteceu isso, eles ficaram abismados, né? Mas mais para frente disseram, mais para frente eles perguntaram para Jonas: dize-nos, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12, respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio este grande tempestade. E mais para frente, né? Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E no versículo 14, eu gostaria que você aí visse bem aqui, ó. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprove.
E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e lhe ofereceram sacrifícios, e fizeram votos ao Senhor. Vamos lá. O interessante nessa passagem bíblica que nos fala de Jonas é que essas pessoas elas não criam, né? Os tripulantes do navio, a maioria deles não acreditavam no Deus verdadeiro. Cada um acreditava no seu próprio Deus, da sua região, da sua terra, né? O interessante é que quando eles clamaram a Deus, acabou-se a tempestade, lançaram, né, Jonas no mar, e eles clamaram a Deus, pedindo misericórdia para Deus, e Deus os ouviu, e Deus os abençoou ali. A Bíblia fala que o mar se cessou quando Jonas caiu, né, foi lançado ao mar, a tempestade se acalmou, né, veio a bonança, e o mais interessante é que eles passaram a glorificar a Deus, conheceram, temeram a Deus. A Bíblia fala que eles temeram a Deus ao extremo, né, que ofereceram sacrifícios, né, e fizeram votos a Deus. Mais uma vez aqui nos mostra que invocar a Deus é algo espontâneo. Invocar a Deus não é somente eu orar, mas também está relacionado a eu pedir a Deus algo imediato, né? No momento de perigo, no momento em que eu não sei o que fazer. E nesse momento, quando invocamos a Deus, Deus passa a agir com a sua força, com a sua mão, nos abençoando e nos livrando. E o mais bonito aqui é que essas pessoas elas não conheciam a Deus, mas através, né, de Jonas, né, Jonas não queria pregar para Nínive, mas no fim acabou, né, levando os homens de navio, né, marinheiro, a adorarem a Deus, né, e temerem o nome dele, que passaram a invocá-lo. E o interessante, pessoas, é que, irmãos, é que essa passagem nos ensina que quando nós invocamos a Deus, nós passamos a se aproximar de Deus de uma forma maravilhosa. Né? Essas pessoas não conheciam a Deus. E quantas pessoas no mundo hoje, né, ouvem falar de Deus, mas não tiveram uma experiência com Deus? E muitas vezes, se você quer ter uma experiência com Deus, é necessário, muitas vezes, nós, da nossa parte, começar a invocar a Deus, pedir a sua ajuda, pedir o seu auxílio, como aconteceu aqui, que esses homens invocaram a Deus, pediram ajuda e Deus os livrou. Outra ilustração também, que eu gostaria de citar aqui, foi do profeta Elias, no Monte de Carmelo, lá contra os profetas de Baal. A Bíblia relata também que havia 350 profetas de Baal, né? E Elias era o único que estava ali, né? Que acreditava no Senhor, que adorava o Senhor, né? E a Bíblia fala, e eu gostaria que você abrisse, nos acompanhasse em 1 Reis, capítulo 18, né? Do versículo 24, né? Que fala aqui que quando Elias fez um propósito, né? Fez um acordo com os profetas, ó, cada um vai preparar a sua oferta, cada um vai preparar o seu altar, e e aquele que invocar a Deus e aquele que responder, esse será Deus, né? E fala aqui no versículo 24 do livro de 1 Reis, capítulo 18, que fala assim: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Perceba que mais uma vez aqui, né, invocar. Aí você pode dizer, mas eles estavam num momento de culto. Sim, mas só que este culto que eles estavam fazendo era uma forma um pouco diferente. Não era um culto simplesmente para agradecer a Deus, não era um culto simplesmente para pedir algo para Deus, mas sim para ver qual Deus que respondia. E perceba que quando Deus só responde através das nossas invocações, quando invocamos Ele, é que Deus nos responde. Eu costumo dizer que quando nós invocamos a Deus, é o princípio
de termos um relacionamento com Deus. A base, o princípio, o primeiro passo para termos uma relação com Deus, né, verbal com Deus, né, uma comunhão com Deus, né. E fala aqui no livro aqui de Reis, né, 1 Reis, que Elias, quando invocou a Deus, né, ele invocou a Deus, desceu fogo, Deus respondeu a Elias. Naquele momento, a Bíblia conta que desceu o fogo do céu, né, desceu fogo sobre o altar ali e consumiu a água, os utensílios que estavam ali, né, a carne, a oferenda, né, que foi feita a Deus. E a Bíblia fala que todo o povo, né, se prostrou e adorou a Deus, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Perceba que é importante a invocar a Deus. É importante nos nossos dias hoje, é muito importante invocar a Deus, né? A Bíblia fala também em Eclesiastes capítulo 1, do versículo 10, que fala uma coisa que eu gravo na minha vida, né? Tenho na minha vida e sempre medito nessa palavra, que fala assim: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, o que nós trazemos para os nossos dias hoje? Essas ilustrações de Jonas e estas ilustrações de Elias, né? O que podemos trazer? A Bíblia nos fala aqui que não existe diferença entre épocas, né? Apesar de nós vivemos hoje num mundo onde a tecnologia avançou, né? Hoje temos tudo à disposição. Por exemplo, hoje nós temos aí a inteligência artificial, nós temos aí vários recursos, né? E naquela época não existia. Muitos pessoas, mas naquela época não existia. Sim, não existia uma forma rápida de informação, como nós temos hoje. Mas os problemas, as dificuldades, elas sempre surgiram naquela época. E não é diferente disso. E eu sempre pego essa palavra aqui em Eclesiastes capítulo 1, versículo 10, né, que eu medito nela, e há alguma coisa diferente? Não, não é. O problema que existia lá, ela também pode existir agora. Mas a questão é, nós devemos invocar o nome do Senhor. Onde eu posso invocar a Deus? Em qualquer lugar. Você não precisa estar exatamente em um templo para invocar a Deus. Você não precisa estar num lugar sagrado para invocar a Deus. Apesar disso nos ajudar a gente se concentrar, talvez, né, quando a gente chega na igreja, quando a gente entra no templo ali para adorar a Deus, né, a gente, né, tem aquela reverência, e isso nos ajuda a gente se concentrar. Mas, na verdade, invocar a Deus não preciso estar em um lugar específico. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar lá no parque com a minha família, eu posso estar ali, né, fazendo uma caminhada e eu invocar a Deus. Mas se entenda que invocar a Deus não é uma coisa que é qualquer momento, qualquer coisinha eu invoco a Deus. Não. A palavra invocar, como eu acabei de dizer no início desta ministração, que é pedir auxílio, é algo espontâneo. Quando nós invocamos a Deus, significa que nós estamos pedindo a ação do seu poder imediato. Quando nós invocamos a Deus, nós pedimos a Deus, preciso da sua ajuda, preciso resolver isso agora. Então, isso é invocar a Deus, né? E nós temos que tomar muito cuidado. Eu já vi muitas pessoas, muitas vezes, invocando a Deus de uma forma aleatória, sem necessidade. Isso também temos que tomar muito cuidado. Porque no momento que invocamos a Deus, nós temos pedindo o seu poder. Nós temos pedindo que Ele venha ao nosso socorro e venha nos salvar, venha nos ajudar. Geralmente, invocar a Deus está relacionado a algum perigo, algum momento em que precisamos tomar uma decisão muito importante das nossas vidas e que precisa de uma resposta breve. Então, quando você invocar a Deus, tome cuidado antes de invocar a Deus. Para que eu estou invocando a Deus? Estou invocando a Deus porque tem alguém da minha família que está enfermo, alguém que está de viagem, né, e aconteceu alguma coisa, e eu preciso invocar a Deus para que Deus venha agir. Isso é o certo. Mas quando invocamos a Deus de uma forma aleatória, que não é necessidade,
isso acaba indo um pouco contra as Escrituras, porque a Bíblia fala lá nos 10 mandamentos, né, não tomar o nome do Senhor, né, em vão. Né? Em outras versões de Bíblia, né, outras traduções fala não invocar a Deus, né, de uma forma desnecessária. Então, quando você invocar a Deus, invoque a Deus de uma forma em que você necessite, de uma forma que você realmente venha precisar de Deus. Tá? Invocar a Deus também não precisa também você estar em perigo. Também invocar a Deus significa você estar lá, por exemplo, fazendo uma prova para um concurso, né, e você está um pouco nervoso, né, você quer tirar uma nota boa, você quer ter aquela chance, aquela oportunidade, e aí nesse momento você invoca a Deus, pedindo para que Deus venha te abençoar, pedindo para que Deus venha te dar sabedoria, inteligência, né, e conhecimento para que você possa fazer aquela prova e tirar uma nota boa, né? Ou se você está no seu trabalho, você precisa realizar uma tarefa muito importante, né, em que tomará decisões, né, as escolhas que foram feitas ali, né, vão decidir o futuro da empresa, ou vão decidir o teu futuro dentro dessa empresa. Então você pode invocar a Deus, né? Mas você não pode invocar a Deus de uma forma aleatória, uma coisa sem necessidade. Quando você fizer isso, você ore a Deus, mas invocar a Deus é quando você clama a Deus de uma forma mais firme, mais, né, intensidade de uma resposta imediata. Né? Uma coisa importante também, quando invocamos a Deus, ela é o primeiro passo para que possamos ter uma vida com Deus. Muitas pessoas, né, eu já conversei com várias pessoas que falam assim, eu não vou na igreja, não tenho fé. E muitas vezes a pessoa não tem fé, não é porque ela não tem fé mesmo. Lá no fundo, dentro do seu coração, ela tem um pouco de fé. Mas por que ela não tem aquela fé firme? É porque ela não invoca a Deus. No momento que ela começa a invocar a Deus de uma forma sincera, de uma forma que precisa, ó Deus, eu creio que você é um Deus poderoso, eu creio que tu és o Senhor da minha vida e eu sei que tu vai agir. Então, essa pessoa, quando ela começa a invocar a Deus, ela começa a se aproximar de Deus. O que acontecia aqui com Enos, né? Lá na época de Abel e Caim, né, começou uma espécie de um culto. Né? Depois que houve o homicídio, houve o pecado, né, as pessoas praticamente se afastaram de Deus. Mas a Bíblia fala que com a geração de Sete, começou-se a invocar a Deus. As pessoas começaram a entender que eu realmente preciso buscar a Deus, né? E é muito importante hoje, nos nossos dias, meus queridos irmãos, invocar a Deus. Invoque a Deus da onde você estiver, invoque a Deus daquilo que você precisa. Não invoque a Deus simplesmente porque você quer mostrar que você é religioso, não. Invoque a Deus para que você venha a ser abençoado, invoque a Deus para que você venha a ser bem-sucedido na sua vida, principalmente espiritual. Né? Hoje nós enfrentamos um grande problema na nossa humanidade, na nossa comunidade, na humanidade, é a depressão. Você que está aí passando por uma dificuldade, está passando por alguma necessidade, está passando por uma depressão, invoque a Deus. Isso que eu disse aqui no tema, o tempo de invocar o nome do Senhor. Não existe tempo, a qualquer momento você está ali, você invoque a Deus. Você que está passando por uma depressão, passando por uma enfermidade, abre a sua boca, abre o seu coração e diga: Deus, me salva. Deus, venha com a solução na minha vida. Venha com imediatamente me venha com uma resposta, me venha com uma solução para o meu problema, para a minha cura. E Deus vai responder. Assim como Deus respondeu aquelas pessoas daquele navio, que nenhum deles conhecia Deus, nenhum deles tinha um conhecimento de Deus, até que lançaram Jonas no mar, né? E eles passaram a temer a Deus. Por quê? Porque eles invocaram a Deus. Você, quando eles lançaram Jonas no mar, eles pegaram, ó Deus, nós não somos culpados disso, né? Tenha misericórdia de nós. E Deus respondeu. E o mais maravilhoso é que quando você invoca a Deus,
pedindo a libertação da parte de Deus, né? Pedindo que Ele venha te libertar, Ele venha te salvar, você passa a glorificá-lo, você passa a acreditar, você passa a entender, tipo, realmente eu tinha fé, mas eu não colocava a fé em prática, né? Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não podemos enxergar. E qual é a sua obra? É crer, né? É crer no Senhor, invocar e Deus agir. Isso é a obra, né? Por isso que a Bíblia fala, né? A fé sem obras ela é morta. Mas quando ela vem acompanhada de obras, quando você ora a Deus, você busca a Deus, você passa a ter resultado. E esse resultado não edifica somente a você, mas edifica a outras pessoas que também vão compartilhar com você, né? Vão ter esse testemunho, né? De que Deus agiu a seu favor. E para finalizar essa mensagem, eu gostaria que você deixaria uma palavra aqui para você, do Salmo 145, do versículo 17 e 21, e logo após eu estarei orando aqui para que Deus venha abençoar a sua vida. Diz assim então no Salmo 145, versículo 17 e 21, que diz assim: O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que invocam com sinceridade. Ele concede aos desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem o seu santo nome. Que este salmo fique para você que está nos assistindo, que Deus venha abençoar a sua vida. Medite nesse salmo, né? Nós lemos aqui no versículo 8, né? Que Deus está perto daqueles que o invocam. E se você começar a invocar o nome do Senhor, Deus vai agir na sua vida. Deus vai lhe trazer bênção, vai lhe trazer conforto, vai lhe trazer esperança, vai lhe trazer cura, e você vai poder testemunhar com a sua fé, vai poder testemunhar que o Senhor, né, é bom, que o Senhor ouve a oração, o clamor daqueles que o buscam. Né? Nesse momento, então, gostaria que você fechasse seus olhos e eu vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar a sua vida. Muito obrigado por ter nos assistido e que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida. Amém? Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Te agradeço, Senhor, por este momento, por estar aqui trazendo, ministrando esta palavra. Pai querido, que nesse momento, todo aquele que estiver assistindo este vídeo, estiver ouvindo, que Tu venha abençoar, Senhor. Que essas pessoas venham invocar o Teu santo nome e que eles venham trazer, Senhor, ter uma experiência nas suas vidas e que Tu és o Deus verdadeiro. Pai, nesse momento eu oro que Tu venha abençoar a cada um, Senhor, lhe dando a cura, lhe dando a vitória, aquele que necessita, Senhor, né, da Tua ajuda, aquele que invocar o Teu nome com sinceridade no coração, Pai, que Tu venha abençoar, que Tu venha dar a vitória. Pai querido, eu peço nesse momento que Tu abençoe as nossas vidas, que Tu nos guarde, que Tu nos livre e que neste momento, nesta pregação, Senhor, nós venhamos passar a invocar o Teu santo nome, independente de onde estivermos. Que nós venhamos invocar o Teu santo nome para que nós venhamos ter uma comunhão contigo, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e peço que Tu abençoe a todos, assim seja. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado e vamos trazer mais conteúdos, né, da parte de Deus aí, para que todos venham ser abençoados. Não é só vocês que são abençoados, mas eu também, né, quando nós fazemos um trabalho para Deus, também passamos a ser abençoados. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que através da sua vida Deus venha a ser glorificado. Amém? Que Deus o abençoe.